Quando eu era mais novo, minha mãe e eu dividíamos meias para economizar dinheiro. Mas como você já deve saber, os pés de uma mulher adulta são maiores do que o pé de uma criança. Então, quando eu colocava essa meia, ficava gigante. Eu puxava para cima e parecia um saco de dormir. A professora perguntava: Timothy, o que é que você está fazendo? Eu podia responder: estou fazendo um acampamento. Bem, essas meias eram realmente grandes. Minha mãe, ela não tinha pelos nas pernas, porque ela rapava, diferente de mim. E essas meias coçavam e machucavam muito. Eu tenho pelos sensíveis. Então, bem, já sabemos o que aconteceu. Doía. E quando eu tinha 7 anos, eu não tinha muito dinheiro. Eu não tinha nem emprego. Então, aceitei o meu destino. Eu coloquei as meias para baixo e, bem, eu fiquei parecendo um palhaço. Mas é a única coisa que eu tinha. Eu poderia ser parado pela polícia a qualquer momento. Parecia que eu tinha contrabandeado uma loja da Vans. Mano, era muito grande. Parecia que tinha 3 sapatos ali, quando era só um gigante. E essa meia. Essas meias pareciam aquelas meias protetoras de ginástica dos anos 80. Eu parecia um viajante do tempo na fila do ônibus. Cara, isso poderia ser maneiro. Ou não. Bem, como a gente sabe, eu não tinha muito budget, muito dinheiro. Por isso, eu demorava a cortar meu cabelo. Mas meu cabelo era grande, volumoso e bonito. Eu cortava 1 ou 2 vezes por ano. Mas ele era muito, muito bonito. Eu me sentia o próprio Brad Pitt. E como sabemos, se você não corta o pelo de algum animal durante muito tempo, ele vai ficar com cabelos nos olhos, vai se esquentar e vai virar uma presa fácil para os seus predadores, que era literalmente só pegar e vazar. Então, eu fui cortar o cabelo. Grave erro desse meu eu do passado. Ela perguntou. A atendente me levou para a cadeira e perguntou qual corte eu queria. Bem, eu não estava pronto para essa pergunta. Porque, bem, um adulto me fazendo uma pergunta. Eu até hoje não sei lidar com essas situações. E sobre cabelo, eu só tinha uma única escolha. E qual era? Era que eu tinha um vocabulário bem ruim para esse tipo de corte. Eu não era um grande estilista de moda. Parecia que eu só tinha desbloqueado um único corte de cabelo. E bem triste. Bem triste. Então, eu falei a única coisa que me dava para falar. Eu respirei fundo e disse: eu quero um corte de tigela. Eu não sei se essa mulher era muito engraçada ou muito maldosa, mas ela aceitou, sem nem reclamar. Cara, uma criança fazendo um corte de tigela, e eu com esse cabelo que eu tinha. Então, fui fazendo. E quando eu voltei para a sala que minha mãe estava esperando, eu parecia o Vector, de meu malvado favorito. Bem, isso é bem ruim. Minha mãe já levantou assim, atirada. Meu Deus do céu, o que você viu no cabelo do meu filho? Descarregou o cabelo do menino, o menino tá parecendo um desmilinguido. Aí eu, como ia custar caro, né, consertar essa bosta que eu fiz no meu cabelo, o que eu falei? Eu só tinha uma saída. Eu cheguei nela e falei: não, mãe, eu escolhi esse corte por livre e espontânea vontade. Eu sou muito top. Aí, tipo, eu tive uma bela ideia quando eu já cheguei em casa de partir o meu cabelo. Eu pensei: nossa, um risco no meio vai ser top. Top não foi, cara. Porque
a não ser que você seja um cantor de K-pop ou faça parte de algum grupo, BTS, isso não faz sentido. E bem, eu tava bem longe de ser um grande cantor de K-pop. Muito longe. De acordo com essas notas também, meu Deus, era só um sonho. Eu ficava parecendo, sei lá, um Brad Pitt, um Sigma da Bahia, Bad Will Hunting. Bem, sabe aquela lei que diz que bagulho de perfeição lá, que tem que ficar dividido no meio, que aí é perfeitinho? Eu acho que não tinha nada a ver, mentira pra mim. Na escada social, eu ficava lá embaixo, eles subiam e eu dizia, pode subir, cara. Eu vou ficar aqui triste, com minhas meias gigantes e com meu cabelo de cuia ou de tigela, fale como você quiser. Bem, essa parte foi chata. Eu sentia algo muito ruim, mas o que eu poderia fazer? Eu tinha meias grandes e um cabelo horrível. Eu sentia como se meus amigos, meus professores e meus familiares estivessem me apunhalando pelas costas por não me avisarem como estava ruim, muito, muito ruim. Então, bem, além do fato de eu parecer um completo palhaço, as pessoas riam de mim, principalmente por conta das meias. Elas não riam na cara, mas elas ficavam rindo, sabe? Bem, agora, se você é um professor, por favor, não chega, olha um aluno, olha pra essa cara de retardado dele e começa a rir. Tipo, isso não é legal. Você vai fazer a criança sofrer bullying e vai dar brecha para as outras crianças atentadas também rir de mim. Isso é ruim, bem ruim. Bom, se você é professor, simplesmente avise no canto que tá ruim, porque tipo, você tem que falar, a criança não vai saber sozinha. E os pais vão sempre falar que tá bonito. Então, eu acho que vai ficar bem ruim. Nessa época, eu estava começando a ler, graças à nossa querida puberdade, desse livro de história aqui meu. Essa puberdade, as pessoas, elas eram corredoras ou então jogadoras de futebol ou parcuzeiras. Bem, eu, graças à puberdade, tinha as pernas bem esticadas. Eu era rápido. A puberdade realmente parecia que me torturou. Esticou minhas pernas e minha pele. Nossa. E se você também é um atendente, por favor, não faça isso, cara. Qual é, guri? Essas pernas aí parecendo um bambu, mano. Saudades das minhas pernas grandes, cara. Isso é ruim. Muito ruim. Tá ligado? A puberdade parecia que tinha me amarrado em um carro e saiu em toda velocidade. Cara, pelo amor de Deus, Turbo, eu não quero uma perna gigante. Eu quero uma perna normal. Por causa desse turbo da puberdade, bem, eu fiquei com minhas pernas cheias de estria e gigantes. Ai. E como você já deve saber, o bullying com certeza continuou. Olha pra isso, minhas pernas estavam bem horríveis. Um lixo. Se eu já sofria bullying por causa do meu cabelo ou das minhas meias, agora essa perna com estria ficaria muito pior. Agora, com essas pernas gigantes, eu precisava fazer alguma coisa. E eu escolhi correr. Bem, puberdade. Você estava achando que eu sou um filme do Tim Burton? Porque o que você fez comigo, você esticou minhas pernas. Eu não sou um filme do Tim Burton, puberdade. Pelo amor de Deus. Então, esse meu hobby começou a correr no ensino médio. Ou na escola que eu já sofria bullying, eu tinha uma identidade como se fosse uma espada. Eu pensava, se eu for alto, pelo menos eu vou ser visto, não é mesmo? Eu ridicularizado, mas eu queria muito pegar esse troféu de corridas na mão. Já que eu já tinha essa perna grande, provavelmente eu iria conseguir. Ou era só um sonho.
Bem, lendo livros, eu descobri uma seguinte coisa. Supostamente, se você corre descalço, é muito melhor para você. Porque ajuda no músculo lá e os paranauê. Os pés humanos passaram por uma grande evolução até chegar nesse formato que é hoje. E quando você corre de sapatos, pareceria que você está correndo utilizando o Jesus. Então, é melhor a gente utilizar ir descalço, não é mesmo? Pelo menos é o que o livro dizia e o que eu achava. Bem, pesquisando, eu descobri esse negócio. Eu tinha um jogo de videogame de parkour, onde o cara utilizava esses sapatos escaladas vermelho vibrantes, todos fodões, e com formatos de dedos. Bem, formatos de dedos. O que seria bem bom, não é mesmo? Porque sentiria como se você estivesse utilizando os pés e daria para correr. Bem, agora olhe para isso daqui. Os sapatos bem bonitos e anti-tétanos. Se você está correndo e pisar em um prego, não grite, está tudo bem, porque eu tô de sapato, só que com formato de pé. Todo mundo ficou me encarando, mas já que ia fazer isso de todo jeito, é melhor que fosse com esses belíssimos sapatos no meu pé. Pelo menos é o que eu achava, não é belíssimo, era uma bosta. Pesquisando para comprar esses sapatos, eu encontrei dois modelos. E qual que são aqui? Esse preto discreto que não chamaria muita atenção, e esse vermelho brilhante que, bem, chamaria toda atenção. E como eu não queria muita atenção, eu comprei o vermelho brilhante. 3 unidades. 3 unidades não, 3 baguaio. 3 pares, isso mesmo. Na corrida, no grande dia da corrida, eu estava lá todo feliz, pimposo, me esticando, pronto para correr. Com meus novos lindos sapatos atômicos que iam me ajudar a correr muito mais rápido. Então, quando eu estava me calçando entre vestuário, o professor chegou. Ô, Timothy, você vai ter que tirar esse bagulho aí, mas... Vai, por quê, professor? Ele é tão bom, ele me ajuda a correr, ele só um montão de corrida. Mano, isso daí toma uma bosta. Tira esse trem aí, para de passar vergonha. Naquele momento, eu tomei um choque de realidade. Meu coração se partiu. Se até meus professores falaram isso de mim, quem seriam os alunos perto deles? Então eu joguei de lado essa minha ideia desse sapato, que eu gastei dinheiro que eu não tinha nele, e precisei utilizar tênis normais de corrida. Tênis verdes de corrida, pelo menos era verde, mas eu já pensava nos meus tênis de dedos lindos, pois eu não tinha eles. Então, eu só tinha uma única escolha. Ou eu corria daquele jeito, ou eu fazia o que eu fiz, rasguei o uniforme e desisti para sempre. Bem, isso é uma fic do canal, não sei se é verdade, mas acho que é uma fic do canal Tintom. Então, o Tintom é um canal gringo, aí eu tô redublando e fazendo, não redublando, fazendo essa, vamos falar de readaptação pro português e pro meu estilo, de uma história com frases diferentes. Espero que tenha ficado bom.